90 motocicletas, música, rolaram para uma escola primária. Motores rugindo como trovão, motociclistas vestidos de couro com tatuagens, música e barbas enchendo a rua inteira. Pais gritaram, professores entraram em pânico. Alguém chamou a polícia. Todos pensaram a mesma coisa. Isto era uma ameaça, perigo, violência. Todos estavam errados. Os Hells Angels não tinham vindo para intimidar. Eles tinham vindo para uma menina de 11 anos chamada Hazel. O que ela tinha feito 3 dias antes chocaria a cidade inteira e mudaria como eles viam esses homens para sempre. Mas primeiro, deixe-me levá-lo de volta ao momento que começou tudo. Um momento tão simples que a maioria das pessoas teria passado direto por ele. A luz do sol da tarde de outubro filtrava através dos abetos de Douglas, alinhando a sexta rua em Grants Pass, Oregon, lançando longas sombras sobre a calçada rachada. Hazel Brennan segurava as alças de sua mochila roxa, seus tênis arrastando contra o concreto enquanto ela fazia seu caminho para a casa da Parkside Elementary. O ar cheirava a fumaça de madeira e terra úmida. Aquele peculiar cheiro do Pacífico Noroeste que marcava a transição do outono para a estação chuvosa. Em algum lugar na distância, uma motosserra zumbia enquanto alguém preparava lenha para o inverno. O som misturava-se com o latido ocasional de cães e o farfalhar de folhas sendo empurradas pela rua por uma brisa suave. A maioria das crianças de sua idade andava em grupos, suas risadas saltitando entre as antigas casas artesanais que alinhavam a rua residencial. Mas Hazel preferia a caminhada tranquila sozinha. Isso lhe dava tempo para pensar, para observar o mundo ao seu redor, sem o tagarelar constante de seus colegas de classe exigindo atenção. Ela observava os esquilos coletando bolotas para o inverno, notava quais vizinhos já tinham começado a colocar decorações de Halloween e contava o número de abóboras nas varandas da frente. Era seu próprio jogo particular, esta observação do mundo ordinário que a maioria das pessoas passava apressada sem ver. Ela tinha 11 anos, pequena para sua idade, com longos cabelos castanhos que sua mãe sempre amarrava em um rabo de cavalo prático antes da escola. Seus olhos verdes eram brilhantes e curiosos, sempre notando detalhes que outros perdiam. O jeito que as rosas da Sra. Patterson estavam finalmente florescendo novamente após o calor do verão. Como o Sr. Chen tinha repintado sua caixa de correio de um amarelo alegre. A família de corvos que aninhava na árvore de carvalho a 2 quarteirões de sua casa. Mesmo agora, enquanto ela andava, ela notou que os Hendersons tinham finalmente substituído sua luz da varanda quebrada e que alguém tinha desenhado quadrados de amarelinha de giz na calçada perto da terceira rua. Sua professora, senhorita Rodrigues, frequentemente dizia que Hazel tinha uma alma velha, embora Hazel não tivesse certeza do que isso significava. Ela apenas sabia que gostava de ajudar pessoas. Isso a fazia sentir-se útil, como se ela importasse em um mundo que frequentemente parecia muito grande e complicado para uma aluna da 5ª série entender. Na semana passada, ela tinha ajudado a Sra. a carregar suas compras do carro quando ela viu a mulher idosa lutando com muitas sacolas. Na semana anterior a essa, ela tinha passado seu recreio ajudando um aluno da 1ª série chamado Tommy a encontrar sua lancheira perdida. Pequenas coisas realmente, mas elas a faziam sentir-se bem, de um jeito que terminar a lição de casa ou tirar boas notas nunca realmente fazia. O ronco do motor da motocicleta rompeu seus pensamentos antes que ela a visse. O som era profundo e gutural. Nada como as elegantes motos esportivas que ocasionalmente passavam pela cidade nos fins de semana de verão, seus pilotos curvados baixos sobre carenagens brilhantes. Isso era algo mais pesado, mais poderoso, uma máquina que anunciava sua presença com autoridade e fazia o chão parecer vibrar sob seus pés. Hazel parou na esquina da sexta com a rua L, observando enquanto uma enorme motocicleta preta e cromada passava lentamente pelo estacionamento da escola primária.
o piloto claramente examinando os sinais de rua com frustração visível. O homem na moto era enorme. Mesmo sentado, Hazel podia dizer que ele tinha bem mais de 1,80 m de altura. Seus ombros largos cobertos por um colete de couro gasto que carregava distintivos e insígnias que ela não reconhecia. Seus braços estavam completamente cobertos por tatuagens, designs intrincados que se enrolavam de seus pulsos para desaparecer sob as mangas de sua camiseta preta. Algumas das tatuagens pareciam estar lá por décadas, a tinta ligeiramente desbotada e espalhada, enquanto outras pareciam mais novas, suas linhas ainda nítidas e escuras. Uma espessa barba grisalha cobria a metade inferior de seu rosto, e seu cabelo comprido, mais sal do que pimenta, estava puxado para trás em um rabo de cavalo que pendia até a metade de suas costas. Tudo nele gritava perigo, pelo menos de acordo com o que Hazel tinha visto em filmes, e o que adultos sussurravam quando pensavam que crianças não estavam ouvindo. Mas Hazel notou algo mais também. O modo como seus ombros caíam ligeiramente, o aceno frustrado de sua cabeça, enquanto ele apertava os olhos para um mapa amassado espalhado sobre seu tanque de gasolina. O modo como ele continuava a olhar para os sinais de rua, então de volta para o mapa, sua mandíbula cerrada com o tipo de irritação que vem de estar perdido por muito tempo. Ele parecia perdido, e pessoas perdidas, na experiência de Hazel, geralmente apenas precisavam de ajuda. Não importava se eles estavam andando de motocicletas, ou empurrando carrinhos de compras, ou andando com bengalas. Perdido era perdido. Ela se aproximou da calçada cuidadosamente, esperando até que a motocicleta parasse completamente no cruzamento. O homem olhou para ela, seu rosto envelhecido mostrando surpresa de que alguém se aproximaria dele, muito menos uma criança. De perto, Hazel podia ver ainda mais detalhes. Os intrincados designs de caveira em seus antebraços, a cicatriz que passava por sua sobrancelha esquerda, as palavras Hells Angels, arqueadas nas costas de seu colete em letras em negrito, vários distintivos indicando capítulos e patentes que ela não entendia, e um distintivo central apresentando uma caveira com asas que parecia encarar quem quer que a olhasse. Sua motocicleta estava impecável apesar de sua idade. O cromo polido a um brilho de espelho, as malas de couro gastas, mas bem mantidas. Seus olhos, porém, eram o que chamava sua atenção. Eles estavam cansados. Um marrom profundo que guardava décadas de histórias envelhecidas nos cantos de anos de apertar os olhos no vento e no sol, mas eles não eram cruéis. Eles a lembravam um pouco dos olhos de seu avô antes que ele falecesse. Olhos que tinham visto muito, talvez demais, mas não tinham perdido sua humanidade no processo. "Com licença, senhor", Hazel disse, sua voz clara apesar do nervosismo em seu estômago. Ela podia sentir seu coração batendo um pouco mais rápido, não exatamente de medo, mas daquela incerteza que vem com a aproximação de um estranho. "O senhor está perdido." As sobrancelhas do homem se ergueram, desaparecendo sob a bandana vermelha que ele usava na testa. Ele desligou o motor, e o silêncio repentino pareceu quase alto depois do ronco constante. O tipo de silêncio que faz você perceber todos os outros sons. Pássaros cantando, vento nas árvores, uma buzina de carro distante. "Você não está com medo de mim, garota." Sua voz era áspera, como cascalho sendo derramado de um balde, mas havia curiosidade nela em vez de ameaça. Talvez até um toque de divertimento. Hazel balançou a cabeça, seu rabo de cavalo balançando. "Meu pai diz que ter medo de alguém apenas por como eles se parecem é bobo. Ele diz que você deve julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas vestem." Ela parou, então adicionou honestamente. "Além disso, você parece confuso, não malvado. Pessoas malvadas geralmente não olham mapas com tanta atenção." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto barbado do homem, enrugando os cantos de seus olhos em profundas linhas de riso. "Seu pai é um homem inteligente. Qual o nome dele?" "Tom Brennan. Ele gerencia a loja de ferragens nesta rua, na verdade. Ferragens Brennan."
Ela gesticulou vagamente na direção do centro. Bem, terei que passar por lá e agradecer a ele por criar uma filha com bom senso. Ele tocou o mapa com um nó dos dedos cicatrizado. Sim, estou perdido. Tenho andado por essas estradas secundárias por 1 hora tentando encontrar a rodovia 199 Sul. Meu GPS pifou em algum lugar depois de Cave Junction. E esses mapas de papel antigos não são o que costumavam ser. As linhas de dobra estão tão gastas que mal consigo ler alguns dos nomes das estradas. Hazel se aproximou, ficando na ponta dos pés para ver o mapa melhor. Era de fato antigo, o papel macio de anos de ser dobrado e desdobrado, algumas áreas quase transparentes de tanto uso. Oh, isso é fácil. Você está realmente indo pelo caminho errado. Veja, você está aqui na 6ª rua. Ela apontou para a localização deles com seu pequeno dedo. Você precisa voltar para a rua G. Vire à esquerda. Siga-a até a Redwood Highway. Essa é esta estrada maior aqui. Isso o colocará direto na 99. São cerca de 10 minutos se você não pegar trânsito, mas geralmente não há muito trânsito a esta hora do dia. O motociclista estudou o mapa, então olhou de volta para Hazel com apreciação genuína brilhando em seu rosto envelhecido. Bem, eu serei condenado. Você está absolutamente certa. Ele dobrou o mapa cuidadosamente, levando seu tempo com cada dobra. Então o guardou em uma mala lateral. Qual o seu nome, garota? Hazel Brennan. Eu estou na 5ª série na Parkside Elementary. Ela gesticulou em direção ao prédio da escola visível rua abaixo, sua fachada de tijolos quente na luz da tarde. Connor Walsh. Boy. Ele disse, estendendo uma mão tatuada massiva. O dorso de sua mão carregava um design intrincado de chamas entrelaçadas com correntes. Hazel a apertou sem hesitação, sua pequena mão completamente engolida por seu aperto calejado. Seu aperto de mão foi firme, mas gentil, o tipo que mostrava respeito sem tentar provar nada. A maioria das pessoas me chama de Ripper por causa do clube, mas Connor funciona muito bem para alguém que realmente me trata como um ser humano. Reaper é meio que um nome assustador, Hazel observou honestamente, inclinando a cabeça para o lado. Connor riu, um som grave e retumbante que parecia vir de algum lugar profundo em seu peito. Esse é meio que o objetivo. Impede que as pessoas nos incomodem. Mas entre você e eu, ele se inclinou ligeiramente, como se estivesse compartilhando um segredo. A maioria de nós somos apenas caras que gostam de andar de moto e proteger uns aos outros. Não somos nem de longe tão perigosos quanto as pessoas pensam. Bem, não para pessoas que nos tratam decentemente de qualquer maneira. Por que você quer que as pessoas pensem que você é assustador se você não é? Hazel perguntou genuinamente curiosa. Connor considerou esta pergunta seriamente, não a descartando como infantil. Essa é uma boa pergunta. Honestamente, é complicado. Parte é tradição. O clube existe desde os anos 1940 e sempre tivemos essa imagem. Parte é proteção. Parecer durão significa que as pessoas não nos incomodam ou tentam tirar vantagem. E parte, ele pausou, procurando as palavras certas. Parte é apenas mais fácil. Quando as pessoas têm medo de você, elas mantêm distância. Você não precisa se explicar ou defender suas escolhas. Mas a desvantagem é que você também perde momentos como esta conexão humana real. Hazel pensou sobre isso, processando com a seriedade que merecia. Isso parece meio solitário. Algo piscou no rosto de Connor. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Quer saber? Você está certa. É solitário às vezes. Garota esperta. Ele ligou o motor novamente. A motocicleta rugindo para a vida, então se estabelecendo em um ronco constante. Você acabou de me salvar cerca de 2 horas andando em círculos, Hazel Brennan. Eu aprecio isso mais do que você sabe. Eu deveria encontrar meus irmãos em Crescent City ao pôr do sol.
e eu estava começando a pensar que estaria andando no escuro. De nada, Sr. Connor. Hazel recuou para a calçada. Dirija com segurança. Minha mãe sempre diz que motocicletas são perigosas. Ele assentiu, ajustando seus óculos de sol. Sua mãe não está errada, mas também é atravessar a rua se você não estiver prestando atenção. A vida é cheia de riscos. É como você os lida que importa. Ele pausou, então adicionou. Você também, garota. E ei, não deixe ninguém te dizer que ser gentil é fraqueza. É, na verdade, a coisa mais corajosa que você pode fazer. Leva mais coragem para abordar um estranho e oferecer ajuda do que apenas passar e fingir que não notou. Com isso, ele deu uma saudação de 2 dedos, acelerou o motor uma vez no que pareceu um gesto de despedida e virou a moto, seguindo de volta para a Rua G, exatamente como Hazel havia direcionado. Ela observou até que ele desapareceu na esquina, o ronco de seu motor sumindo na distância, substituído pelos sons ordinários da tarde suburbana. Hazel observou até que ele desapareceu na esquina. Então continuou sua caminhada para casa. Não parecia grande coisa realmente, apenas direções, apenas ajudando alguém que precisava. Ela tinha feito a mesma coisa para turistas muitas vezes durante o verão, quando as pessoas paravam e perguntavam como chegar ao Rio Rogue ou onde era o melhor lugar para comprar cerejas frescas. Isso não era diferente, exceto talvez pela motocicleta e as tatuagens e o colete de couro com aqueles distintivos interessantes. Quando ela chegou à sua pequena casa na Rua Nona, com sua pintura azul descascando e quintal coberto de mato que seu pai continuava prometendo cuidar nos fins de semana, mas nunca realmente conseguia, ela já tinha passado a pensar em sua lição de casa de matemática. Eles estavam trabalhando em frações, o que ela achava frustrante porque pareciam desnecessariamente complicadas. Por que tudo não podia ser apenas números inteiros? Ela também precisava terminar de ler o próximo capítulo de Ponte para Terabithia para a aula da senhorita Rodrigues, e ela tinha prometido a Bailey que a ligaria esta noite para falar sobre o próximo festival de outono da escola. Ela não tinha ideia de que 10 minutos simples de gentileza mudariam tudo. Os 3 dias seguintes passaram no ritmo usual da vida de Hazel, escola das 8 às 3, onde ela se destacava em leitura e escrita criativa, mas lutava com divisão longa e qualquer coisa envolvendo variáveis. Matemática simplesmente não fazia sentido para seu cérebro, como as histórias faziam. Almoço com sua amiga Bailey, que sempre compartilhava suas fatias de maçã, porque a família de Hazel raramente podia comprar frutas frescas no meio da semana. Recreio passado lendo sob a grande árvore de bordo, enquanto a maioria das crianças jogava queimada ou foursquare, seus gritos e risadas criando um ruído de fundo constante que ela tinha aprendido a ignorar. Caminhadas noturnas com sua mãe pelo Riverside Park, observando o Rio Rogue fluir, sua água assumindo aquela cor verde escura que significava que o inverno não estava longe e as chuvas começariam para valer em breve. Seus pais, Linda e Tom Brennan, trabalhavam duro para fazer o dinheiro render. Seu pai gerenciava a loja de ferragens na Sexta Rua, suas mãos perpetuamente manchadas com o resíduo de seu ofício. Tinta, graxa, verniz de madeira, ferrugem de ferramentas antigas. Ele cheirava a serragem e solvente mineral, cheiros que Hazel tinha aprendido a associar com segurança e lar. Sua mãe trabalhava meio período na biblioteca, um emprego que ela amava porque a cercava de livros e limpava casas para complementar sua renda. Um emprego que ela tolerava porque pagava melhor do que a biblioteca. Eles viviam modestamente, de salário em salário, orçando cuidadosamente para as necessidades e raramente esbanjando em extras. Mas Hazel nunca se sentiu pobre. Ela tinha livros emprestados da biblioteca onde sua mãe trabalhava, uma cama quente com colchas que sua avó tinha feito, e pais que lhe diziam que a amavam todos os dias. Isso parecia riqueza suficiente. Na manhã de quinta-feira, o 4º dia após seu encontro com Connor, Hazel chegou à escola para encontrar o caos usual da hora de largada.
Pais estacionados em fila dupla ao longo do meio-fio, motores em marcha lenta, enquanto crianças pegavam mochilas e lancheiras. Crianças gritavam adeus, algumas correndo em direção ao parquinho para aqueles preciosos poucos minutos de liberdade antes que a campainha tocasse. Outras andando mais lentamente, arrastando os pés como se pudessem atrasar o inevitável início do dia escolar. A guarda de trânsito, a idosa Sr. Waters, dirigia o tráfego com seu sinal de parada como se estivesse conduzindo uma orquestra. Seu rosto envelhecido sério enquanto ela ajudava os alunos a navegar pela rua movimentada com segurança. Ela fazia este trabalho há 15 anos, e ela o levava tão a sério quanto um cirurgião levava a cirurgia. Hazel acenou para Bailey, que estava perto dos bicicletários com um grupo de outros alunos da quinta série, e seguiu em direção à entrada principal, pronta para mais um dia de frações e testes de vocabulário e o que quer que a quinta-feira trouxesse. O céu estava nublado. Aquele cinza particular do Pacífico Noroeste que prometia chuva mais tarde, mas ainda não tinha decidido quando entregar. O ar cheirava a asfalto molhado e fogão a lenha de alguém, provavelmente o Sr. Martinez, que morava do outro lado da escola e sempre tinha sua lareira acesa no início de outubro. O ronco distante começou baixo, tão sutil que a maioria das pessoas não o notou a princípio. Mas Hazel o ouviu imediatamente, sua cabeça virando em direção ao som como uma bússola encontrando o norte. Aquele som profundo e poderoso de motores de motocicleta, múltiplos motores ficando mais altos a cada segundo. Era diferente de uma única moto. Isso era um coro, uma sinfonia de trovão mecânico que parecia vir de múltiplas direções ao mesmo tempo. Ela se virou para a rua assim que as primeiras motos apareceram na esquina da Rua G. Elas vieram em formação de 2 em 2, um fluxo interminável de máquinas pretas e cromadas, pilotadas por motociclistas vestidos de couro. 10 motos, 20, 30. O ronco tornou-se um rugido, abafando todos os outros sons na rua. Pais pararam no meio da conversa. Xícaras de café congeladas na metade do caminho para seus lábios. Crianças congelaram na calçada, sua energia matinal substituída por uma mistura de medo e fascinação. A Sra. Walters deixou cair seu sinal de parada, sua boca aberta em choque. As motocicletas continuaram vindo, enchendo a rua inteira em frente a Parkside Elementary, motores em marcha lenta, em perfeita sincronização que falava de anos de pilotagem juntos, de coordenação praticada. Hazel contou rapidamente. Tinha que haver pelo menos 90 motos, talvez mais. Cada piloto usava o mesmo colete que ela tinha visto em Connor, os distintivos dos Hells Angels claramente visíveis mesmo à distância. Eram homens maciços com barbas e tatuagens, óculos de sol e bandanas, irradiando uma intimidação que parecia quase coreografada em seu efeito. Alguns tinham barbas grisalhas como as de Connor, rostos envelhecidos que falavam de décadas na estrada. Outros eram mais jovens, mas não menos imponentes. Todos eles sentavam-se perfeitamente imóveis em suas motos, motores roncando como trovão enjaulado. Pais começaram a agarrar seus filhos, puxando-os em direção às portas dos carros e à entrada da escola com sussurros urgentes e olhos arregalados. Alguém gritou. Uma mãe, 3 carros abaixo, tentava freneticamente prender seu filho de volta na cadeirinha do carro, suas mãos tremendo tanto que ela não conseguia conectar os clipes. Outro pai tinha seu telefone fora, já discando o que Hazel presumiu ser Noise-on. O estacionamento transformou-se de caos organizado em algo próximo ao pânico em segundos. Diretor Hawkins irrompeu pelas portas da escola, seu pneu normalmente arrumado torto, seu rosto pálido sob sua linha do cabelo recuando. Todos para dentro agora. Professores, coloquem os alunos para dentro imediatamente. Sua voz falhou com pânico, mais alta do que Hazel jamais a ouvira. Isso não é um exercício. Movam-se rapidamente, mas não corram. Professores apareceram nas portas, conduzindo os alunos para dentro com gestos urgentes. A Sra. Chen,
A professora da primeira série estava fisicamente pegando as crianças menores e as carregando em direção ao prédio. O Sr. Roberts, que ensinava a sexta série e geralmente projetava calma autoridade, parecia genuinamente assustado enquanto ajudava os alunos pela porta. Mas Hazel não se moveu. Ela ficou na calçada, sua mochila pendurada em um ombro, observando enquanto o mar de motocicletas se abria como uma cortina sendo puxada para trás. Uma moto rolou para a frente do centro da formação, movendo-se com lentidão deliberada pelo corredor criado pelos outros pilotos. Connor Walsh sentava-se a cavalo, e mesmo através de seus óculos de sol, Hazel podia ver que ele estava olhando diretamente para ela. Um pequeno sorriso brincava nos cantos de sua boca barbada. Ele desligou seu motor e desmontou, suas botas pesadas no pavimento. Os outros 90 e tantos motociclistas seguiram o exemplo. O silêncio repentino quase tão chocante quanto o rugido inicial havia sido. Por um momento, o único som era o tic-tac dos motores resfriando e a respiração rápida dos pais aterrorizados. Então Connor caminhou em direção à escola e Hazel se viu movendo-se para encontrá-lo. Ignorando os gestos frenéticos do diretor Hawkins para que ela entrasse, ignorando o sussurro de Bailey. Hazel, não. Olá, Hazel Brennan, Connor disse, sua voz rouca carregando-se pela multidão, atordoada com perfeita clareza. Lembra de mim? Oi, Sr. Connor, Hazel disse sorrindo porque ela estava genuinamente feliz em vê-lo novamente. Ao redor dela, ela podia ouvir suspiros e murmúrios confusos. Alguém sussurrou. Ela o conhece. Você encontrou seu caminho? Ok. Encontrei, graças a você. Ele se virou para se dirigir à multidão, sua voz projetando-se com autoridade natural, o tipo de voz que comandava a atenção sem precisar gritar. Para aqueles de vocês que estão pegando seus telefones, vocês podem dizer ao xerife para recuar. Não estamos aqui para causar problemas. Estamos aqui porque esta jovem fez algo que merece reconhecimento. Diretor Hawkins se aproximou cautelosamente, flanqueado por 2 professores. A senhorita Rodrigues e o Sr. Harper, o professor de educação física, que era o maior homem da equipe e aparentemente tinha sido designado como segurança de apoio. Senhor, terei que pedir que deixe a propriedade da escola. O senhor está assustando as crianças. Sua voz tremeu ligeiramente, traindo seu medo apesar de sua tentativa de autoridade. Connor olhou ao redor para o mar de rostos assustados, crianças apertadas contra seus pais, professores em pé protetoramente na frente dos alunos, a senhora Walters ainda congelada em seu posto de guarda de trânsito. Então ele olhou de volta para o diretor e quando ele falou, sua voz era paciente, mas firme. Com todo o respeito, senhor, a única coisa assustando essas crianças são as reações de seus pais. Somos apenas homens em motocicletas. Temos famílias, temos empregos, pagamos impostos. Não somos monstros. Ele gesticulou para seus irmãos de clube atrás dele. Nós andamos juntos. Nós cuidamos uns dos outros. E nós lembramos da gentileza quando ela nos é mostrada. É para isso que estamos aqui. Ele estendeu a mão em seu colete e tirou um envelope branco contra o couro preto. 3 dias atrás, eu estava perdido, completamente virado em estradas secundárias que eu não conhecia, frustrado para caramba, e pronto para apenas encostar e acampar pela noite. Sua aluna aqui, ele gesticulou para Hazel com óbvio afeto. Ela se aproximou de mim sem medo, sem julgamento, e me deu direções que me salvaram horas. Ela me tratou como um ser humano quando a maioria dos adultos atravessa a rua para evitar homens que se parecem comigo. Connor entregou o envelope para Hazel, sua mão cicatrizada gentil enquanto ele o colocava em sua pequena palma. Isto é do capítulo inteiro de Oregon do nosso clube. Cada membro contribuiu. É um fundo de bolsa de estudos, $5.000 para sua educação, faculdade, escola técnica, qualquer caminho que você escolher,
porque gentileza importa e porque nós cuidamos das pessoas que mostram respeito aos nossos irmãos. Hazel pegou o envelope com mãos trêmulas, seus olhos arregalados enquanto ela processava o que ele acabara de dizer. $5.000. Isso era mais dinheiro do que ela jamais vira. Mais dinheiro do que sua família tinha em sua conta poupança. Isso era o que seus pais economizavam por meses para pagar impostos sobre a propriedade. Eu apenas lhe dei direções. Você me deu dignidade. Connor corrigiu gentilmente, agachando-se ligeiramente para ficar mais perto do nível dos olhos dela. Você viu uma pessoa, não um estereótipo. Você não viu o colete ou as tatuagens ou a barba e fez suposições. Você apenas viu alguém que estava perdido e precisava de ajuda. Isso vale mais do que você sabe, garota. Isso vale tudo. Ele se levantou e se virou para a multidão reunida de pais, professores e alunos, muitos dos quais tinham se aproximado durante a troca, atraídos pela curiosidade que começava a superar seu medo. Não estamos pedindo que gostem de nós. Não estamos pedindo que entendam nosso estilo de vida ou que aprovem nossas escolhas. Mas talvez, apenas talvez, considerem que esta menina de 11 anos mostrou mais sabedoria do que a maioria dos adultos. Ela não julgou um livro pela capa. Ela viu um ser humano que precisava de ajuda e ela ajudou. É isso. Foi só isso. E por causa daquele simples ato de gentileza, 93 membros do nosso capítulo estão aqui hoje para dizer obrigado e para ter certeza de que ela sabe que sua gentileza importou. Atrás dele, os 90 e tantos motociclistas aceleraram seus motores uma vez em uníssono, uma saudação trovejante que ecoou no prédio da escola e provavelmente chacoalhou janelas a 3 quarteirões de distância. Algumas crianças taparam os ouvidos, mas Hazel notou algo. Algumas das crianças estavam sorrindo agora, o medo substituído por admiração. Esta foi provavelmente a coisa mais legal que já havia acontecido na Parkside Elementary. Então, tão sincronizados quanto tinham chegado, os motociclistas começaram a sair de 2 em 2, motores roncando para a distância. Em 5 minutos, a rua estava vazia novamente, como se todo o evento tivesse sido um sonho ou uma alucinação causada por muito café e pouco sono. Exceto pelo envelope nas mãos de Hazel, nítido e branco e muito real, e as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto a magnitude do que acabara de acontecer começava a ser assimilada. E os aplausos lentos que começaram com Bailey, sua melhor amiga, que tinha assistido a tudo com a boca aberta. Os aplausos se espalharam para outros alunos, então finalmente para alguns dos pais que tinham testemunhado tudo e estavam começando a reavaliar tudo o que pensavam saber sobre homens de coletes de couro. Diretor Hawkins limpou a garganta, seu rosto corado como um tomate. Bem, isso foi certamente inesperado. Ele olhou para Hazel, sua expressão uma mistura complicada de alívio, confusão e algo que poderia ter sido respeito. Senhorita Brennan, por que não vamos ao meu escritório e ligamos para seus pais? Acho que eles vão querer saber disso diretamente de você. Enquanto Hazel seguia o diretor para dentro, ela viu a Sr. Walters. A guarda de trânsito, enxugando lágrimas de suas bochechas envelhecidas com um lenço que ela havia tirado do bolso. A mulher idosa encontrou o olhar de Hazel, deu-lhe um polegar para cima e murmurou, "Boa menina." Então ela se abaixou para pegar seu sinal de parada, balançando a cabeça em admiração enquanto voltava ao seu posto. Dentro do escritório da escola, as secretárias ainda estavam processando o que tinham testemunhado. A senhora Murphy, que trabalhava na escola há 20 anos, sentou-se em sua mesa com a mão sobre o coração, respirando profundamente. Eu pensei que estávamos prestes a estar no noticiário noturno por todas as razões erradas. Ela disse para ninguém em particular. Eu nunca estive tão aterrorizada e tão errada ao mesmo tempo. As mãos do diretor Hawkins tremeram ligeiramente enquanto ele discava o número da casa de Hazel do cartão de contato em seu arquivo.
O telefone tocou 4 vezes antes de Linda Brennan atender, sua voz sem fôlego, como se tivesse corrido para atender. Senhora Brennan, aqui é o diretor Hawkins da Parkside Elementary. Não, Hazel está bem. Melhor do que bem, na verdade. Mas algo bastante extraordinário acaba de acontecer. E acho que a senhora e seu marido deveriam vir à escola. Ele pausou, ouvindo suas perguntas preocupadas. Não, senhora, ela não está em apuros. Pelo contrário, explicarei quando chegarem aqui, mas, bem, envolve motocicletas e uma bolsa de estudos e algo que nunca testemunhei em 30 anos de educação. Enquanto esperavam, o diretor Hawkins sentou-se atrás de sua mesa, estudando Hazel com uma curiosidade recém-descoberta e o que parecia ser respeito genuíno. O escritório estava quente, o sistema de aquecimento já funcionando contra o frio de outubro, e Hazel podia ouvir os sons normais da escola continuando ao fundo. Uma campainha tocando, vozes de crianças no corredor, alguém praticando escalas na sala de música. Então, você encontrou um daqueles motociclistas no início desta semana? Diretor Hawkins perguntou, seu tom cuidadoso, como se estivesse tentando entender algo que não se encaixava em sua visão de mundo. Hazel assentiu. Ele estava perdido. Eu apenas mostrei a ele o caminho a seguir. E você não teve medo? O diretor se inclinou ligeiramente para a frente, genuinamente interessado em sua resposta. Hazel pensou sobre isso, querendo dar-lhe uma resposta honesta. Meu pai diz que o medo geralmente é apenas não entender algo. O Sr. Connor parecia durão, mas ele não estava fazendo nada assustador. Ele estava apenas confuso sobre as direções. Por que eu teria medo de alguém que precisa de ajuda? Isso não faz sentido. É como ter medo de alguém porque eles estão usando uma camisa vermelha em vez de uma azul. O que eles estão vestindo não diz quem eles são. O diretor recostou-se em sua cadeira. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Era o tipo de sorriso que adultos têm quando uma criança diz algo que é simultaneamente simples e profundo. Quer saber, Hazel? Seu pai está absolutamente certo. E eu acho que acabei de aprender algo importante com uma garota de 11 anos hoje. Eu tenho ensinado por 3 décadas e acabei de ser ensinado por uma aluna da 5ª série sobre preconceito e julgamento. Ele balançou a cabeça, o sorriso se tornando reflexivo. Eu vi aquelas motocicletas chegarem e meu primeiro pensamento foi chamar a polícia. Eu presumi perigo. Eu presumi ameaça. Eu nunca parei para pensar que talvez, apenas talvez, houvesse outra explicação. Isso é culpa minha. É meu preconceito se mostrando e eu não estou orgulhoso disso. Quando os pais de Hazel chegaram 20 minutos depois, sem fôlego e preocupados, apesar das garantias do diretor, a história se derramou em uma torrente de palavras do diretor Hawkins, complementada por detalhes da senhora Murphy e da senhorita Rodrigues, que tinham testemunhado tudo. A bolsa de estudos, os 93 motociclistas, o rugido dos motores e a ovação de pé, o envelope com $5.000 designados especificamente para a educação de Hazel. Linda Brennan chorou, suas mãos tremendo enquanto segurava o envelope, lendo a simples carta dentro que explicava os termos da bolsa de estudos e havia sido assinada por cada membro do capítulo de Oregon. Tom Brennan riu em descrença. Aquele tipo de riso chocado que acontece quando a realidade excede qualquer coisa que você poderia ter imaginado. E Hazel apenas sentou-se entre eles, ainda processando como dar simples direções tinha se transformado em algo muito maior do que ela poderia ter previsto. Eu apenas o ajudei, ela disse suavemente. Ele parecia perdido. Eu sei, querida, sua mãe disse, puxando-a para um abraço apertado. E é exatamente por isso que eles fizeram isso. Porque você ajudou alguém sem esperar nada em troca. Porque você foi gentil. A notícia se espalhou por Grants Pass como fogo em madeira seca. No almoço, a história estava em todas as mídias sociais locais. Posts no Facebook, stories no Instagram, threads no Twitter. No jantar, o Grants Pass Daily Courier tinha ligado para a casa 3 vezes pedindo entrevistas.
E um repórter tinha realmente aparecido na porta deles com um fotógrafo. Na manhã seguinte, equipes de notícias de Medford e até Portland estavam se instalando fora da Parkside Elementary, seus caminhões de satélite bloqueando a faixa de desembarque matinal e criando novo caos no lugar do antigo. Hazel se viu lançada em um holofote desconfortável que a fazia querer se esconder em seu quarto com um livro e nunca mais sair. Repórteres queriam saber o que ela havia dito ao motociclista, por que ela não tinha medo, que mensagem ela tinha para outras crianças. Câmeras eram apontadas para seu rosto, microfones eram empurrados em direção à sua boca. Estranhos faziam perguntas sobre sua família, sua escola, seus pensamentos sobre clubes de motociclistas. Era opressor e intrusivo, e seus pais rapidamente se tornaram guardiões protetores. Linda e Tom, protetores e sobrecarregados eles mesmos, limitaram as entrevistas a apenas 2. Uma com o Grants Pass Daily Courier, cujo repórter eles conheciam da biblioteca e da igreja, e uma com uma estação de televisão de Portland, que prometeu manter as coisas breves e apropriadas. Em ambas as entrevistas, Hazel disse essencialmente a mesma coisa, sua voz quieta, mas clara. Eu apenas o tratei como eu gostaria que alguém tratasse meu pai se ele estivesse perdido. Todos merecem ajuda, não importa como eles se pareçam. Não é complicado. Você apenas tem que ver as pessoas como pessoas. A história ressoou para além da pequena cidade de Oregon. Em uma semana, ela havia sido captada por meios de comunicação nacionais, compartilhada centenas de milhares de vezes nas mídias sociais e provocou inúmeros debates sobre preconceito, estereótipos e a natureza da gentileza. Peças de opinião foram escritas. Artigos de análise analisaram as implicações culturais. As mídias sociais foram divididas entre pessoas que acharam que era bonito e pessoas que acharam que os Hells Angels estavam usando uma criança para publicidade. A organização Hells Angels divulgou um breve comunicado confirmando a bolsa de estudos e afirmando que o clube acreditava em apoiar aqueles que mostravam respeito e coragem em suas comunidades. Mas, além disso, eles se recusaram a comentar mais. Mas para Hazel, a vida lenta, misericordiosamente, retornou a algo se aproximando do normal. Os repórteres eventualmente foram embora quando nenhum novo desenvolvimento surgiu. O frenesi das mídias sociais diminuiu à medida que outras histórias capturaram a atenção pública. A escola continuou com seu ritmo diário de aulas e recreio e lição de casa. O dinheiro da bolsa de estudos foi colocado em um fundo fiduciário gerenciado por seus pais e uma conselheira financeira da cooperativa de crédito local chamada Sra. Patterson. A mesma Sra. Patterson, cujas rosas Hazel havia admirado, designado especificamente para sua educação futura, com regras estritas sobre como poderia ser usado. O que não desvaneceu foi a mudança em como as pessoas a viam e, mais importante, como elas se viam. Colegas de classe que nunca tinham prestado muita atenção, de repente, queriam ser suas amigas. Embora Hazel pudesse dizer que alguns deles estavam mais interessados na história do que em realmente conhecê-la. Professores a tratavam com um respeito recém-descoberto, que às vezes a deixava desconfortável, como se ajudar uma pessoa perdida fosse de alguma forma extraordinário em vez de simplesmente humano. Adultos na cidade paravam seus pais no supermercado ou no posto de gasolina querendo falar sobre a bravura e coragem de sua filha. Isso deixava Hazel profundamente desconfortável. Ela não se sentia brava. Ela apenas respondeu a uma pergunta e apontou alguém na direção certa. A verdadeira bravura, ela pensou em particular, pertencia ao Sr. Connor e seu clube. Homens que enfrentavam julgamento todos os dias simplesmente por como se vestiam e o que montavam, mas ainda assim escolhiam mostrar gratidão e generosidade quando alguém os tratava com dignidade humana básica. Isso exigia coragem, isso exigia força. Tudo o que ela tinha feito foi o que qualquer pessoa decente deveria fazer. 3 semanas depois que as motocicletas desceram na Parkside Elementary,
como algum tipo de cavalaria de couro, em uma manhã de sábado cinzenta que ameaçava chuva, mas ainda não tinha entregue. Houve uma batida na porta da frente dos Brennan. Tom atendeu, esperando talvez uma entrega ou um vizinho, mas encontrou Connor Walsh parado na varanda. Ele estava sozinho desta vez, sua motocicleta estacionada no meio-fio, e ele não estava usando seu colete. Apenas jeans e uma camiseta preta lisa, embora as tatuagens e a barba ainda o marcassem como inequivocamente quem ele era. Sr. Brennan, Tom, certo? Connor estendeu a mão, sua expressão respeitosa e ligeiramente incerta, como se ele não tivesse certeza de como seria recebido. Eu sou Connor Walsh. Eu queria passar pessoalmente, se estiver tudo bem, apenas para agradecer por criar uma filha com caráter. Tom apertou sua mão, surpreso, mas não hostil. De perto, sem o fator de intimidação de 90 motocicletas atrás dele, Connor parecia mais humano, mais vulnerável, apenas um homem de meia-idade com muitas tatuagens e uma preferência por couro. Entre, por favor, café. Minha esposa acabou de fazer uma chaleira. Eles sentaram-se na pequena sala de estar, Hazel empoleirada no braço do sofá, enquanto sua mãe trazia café e biscoitos comprados na padaria do supermercado. Connor parecia ligeiramente deslocado entre os móveis modestos e as fotos de família cobrindo as paredes, imagens dos avós de Hazel, fotos de Hazel em várias idades, uma foto de casamento de Tom e Linda, parecendo impossivelmente jovens, mas sua maneira era respeitosa, até gentil, e ele aceitou o café com gratidão genuína. Eu tenho andado com o clube por 20 anos, Connor disse, segurando a caneca de café em suas mãos cicatrizadas. Vapor subia do líquido escuro enrolando-se no ar entre eles. Eu vi muito nesse tempo. Vi o melhor das pessoas e o pior. A maioria das pessoas, quando nos veem chegando, evitam contato visual, atravessam a rua, puxam seus filhos para perto, como se fôssemos predadores caçando presas. Pais literalmente agarram seus filhos e os puxam para longe quando passamos. E eu entendo. Nós cultivamos essa imagem intimidante. Ela serve a um propósito dentro de nossa cultura. Os distintivos, o couro, as motos, o modo como nos apresentamos. É tudo intencional. Impede que as pessoas nos incomodem de tentar nos enganar ou iniciar brigas. Mas também significa que raramente experimentamos simples gentileza humana de estranhos. Ele olhou para Hazel, seu rosto envelhecendo suavizando. Quando você se aproximou de mim naquele dia, você me olhou como se eu fosse apenas uma pessoa que precisava de ajuda. Não uma ameaça, não uma curiosidade, não algum motociclista assustador dos filmes. Apenas alguém que estava perdido e precisava de direções. Você não tem ideia de quão raro isso é, quão refrescante. Mas você estava apenas perdido, Hazel disse, ainda confusa com todo o alvoroço. Por que eu o trataria de forma diferente de qualquer outra pessoa que estivesse perdida? Isso não faz sentido. Exato, Connor disse, sua voz quente com aprovação. É exatamente por isso que aparecemos na sua escola. Não apenas para lhe dar aquela bolsa de estudos, embora você tenha ganhado cada centavo. E queremos ter certeza de que você tenha oportunidades. Queríamos que toda a sua comunidade visse o que nós vimos. Que uma criança entendeu algo que muitos adultos esqueceram. Que respeito e gentileza não dependem de aparência ou reputação. São escolhas que fazemos sobre como tratamos outros seres humanos. Linda Brennan falou, sua voz pensativa enquanto processava tudo. Foi intimidante de propósito. 93 motocicletas aparecendo em uma escola primária. Eu tenho que ser honesta. Quando recebi aquela ligação do diretor Hawkins, meu primeiro pensamento foi terror. Eu pensei que algo terrível tinha acontecido. Connor considerou isso honestamente, não tentando desviar ou minimizar. Sim e não. Sabíamos que chamaria a atenção. Essa era parte do objetivo. Uma única moto aparecendo para entregar um envelope não faria ninguém pensar duas vezes. Mas 93 motos, isso faz uma declaração.
Mas também queríamos mostrar solidariedade. Em nossa cultura, quando um membro recebe profundo respeito ou desrespeito, o clube inteiro responde. Hazel mostrou respeito a um de nossos irmãos, então o capítulo inteiro de Oregon respondeu para honrar isso. O impacto visual foi intencional, mas a mensagem foi genuína. Queríamos que a cidade inteira falasse sobre isso, pensando sobre isso. Você sabia que assustaria as pessoas? Hazel perguntou diretamente. Provavelmente, Connor admitiu, e Hazel apreciou sua honestidade. Mas às vezes as pessoas precisam ter suas suposições desafiadas de uma maneira dramática. Elas veem 93 motociclistas chegarem. O primeiro pensamento delas é problema, violência, perigo, drogas, quaisquer estereótipos que absorveram de filmes e programas de TV e notícias sobre clubes de motociclistas. Mas então elas descobrem que estamos lá para honrar a gentileza de uma menininha. Isso cria o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, força as pessoas a questionar suas suposições, a recalibrar seu pensamento. E isso, honestamente, é quase tão valioso quanto a própria bolsa de estudos. Fazer as pessoas pensarem diferente, questionarem seus preconceitos, isso tem efeitos em cascata muito além de uma família ou uma escola. Tom Brennan se inclinou para a frente, suas mãos manchadas de ferragens unidas entre os joelhos. Posso te perguntar algo? O que o fez decidir pela bolsa de estudos especificamente? Por que não apenas um obrigado? Por que não flores ou um cartão ou algo mais simples? A expressão de Connor ficou séria, seus olhos castanhos intensos. Porque a gentileza deve ser recompensada de uma forma que importe, de uma forma que mude as coisas. $5.000 para a educação significa que Hazel tem opções. Significa que quando ela tiver 17 ou 18 anos e estiver tentando descobrir seu futuro, tentando decidir entre faculdade ou escola técnica, ou qualquer caminho que a chame, ela tem uma base. Ela tem uma vantagem inicial. Queríamos investir em quem ela já é e quem ela pode se tornar. Queríamos honrar não apenas a gentileza que ela me mostrou, mas o tipo de pessoa que essa gentileza a revela ser. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira de couro gasta, extraindo um cartão de visitas que parecia ter sido impresso em uma loja local em vez de feito profissionalmente. Isso tem meu número de celular pessoal. Se Hazel precisar de algo, orientação, conselho, ajuda com algo, alguém para conversar, ela pode ligar. O clube votou unanimemente para torná-la uma amiga honorária do capítulo. Esse não é um título que damos levianamente. Só o fizemos talvez 5 vezes na história de nosso capítulo. Hazel pegou o cartão, lendo o texto simples. Connor Reaper Walsh. Hells Angels MC, capítulo de Oregon, seguido por um número de telefone. Obrigado, Sr. Connor. Mas eu não entendo o que significa ser uma amiga honorária. Significa, Connor disse cuidadosamente, que se você estiver em apuros, se você precisar de ajuda, se você estiver em uma situação onde você precisa que as pessoas te protejam, você pode me ligar e o clube responderá. Significa que a consideramos sob nossa proteção de certa forma. Não que achamos que você precise de proteção, seus pais estão fazendo um ótimo trabalho, mas é um reconhecimento de que você faz parte da nossa família estendida agora. Que não esqueceremos o que você fez ou quem você é. Apenas por dar direções? A voz de Hazel era pequena. Por me ver como humano. Connor corrigiu gentilmente. Isso vale mais que ouro, garota. Ele se levantou, terminando o último gole de seu café. Eu deveria ir. Só queria fazer uma visita apropriada, conhecer os pais que criaram uma criança tão boa. Ele apertou as mãos de Tom e Linda novamente. Vocês estão fazendo algo certo. O mundo precisa de mais Hazel nele, mais pessoas que veem outras pessoas em vez de categorias e estereótipos. Depois que ele saiu, a família Brennan sentou-se em silêncio por vários minutos, processando a visita.
Finalmente, Linda falou. Aquele foi um dos homens mais corteses e bem falados que já conheci, e eu absolutamente teria atravessado a rua para evitá-lo se o tivesse visto na calçada. Tenho vergonha disso. Sim, Tom concordou, balançando a cabeça em admiração. E eu provavelmente teria dito a Hazel para ficar longe dele se eu estivesse lá quando ela lhe deu as direções. Eu a teria puxado e a teria dado uma palestra sobre o perigo de estranhos. Hazel, eu acho que você acabou de ensinar a seu velho uma lição sobre julgamento que eu deveria ter aprendido décadas atrás. Hazel não entendeu completamente o peso do que seus pais estavam dizendo. Mas ela entendeu o suficiente. Adultos, ela estava lá aprendendo, eram frequentemente mais limitados pelo medo do que as crianças. Eles tinham aprendido a categorizar e julgar e proteger a si mesmos, com base em padrões e estereótipos. Mas aqueles mesmos instintos protetores, às vezes os tornavam cegos à simples humanidade, ao fato de que, por baixo de todas as diferenças de aparência e estilo de vida, a maioria das pessoas estava apenas tentando passar seus dias com alguma medida de dignidade e conexão. A chuva finalmente veio naquela tarde, uma garoa constante do Pacífico Noroeste que duraria dias. Hazel sentou-se à janela de seu quarto, observando a água escorrer pelo vidro, pensando sobre os eventos das últimas semanas. Ela pensou no rosto de Connor quando ela se aproximou dele pela primeira vez. A surpresa, então a gratidão. Ela pensou na chegada trovejante de 93 motocicletas. Como deve ter parecido aterrorizante para pessoas que só viam ameaça em vez de tributo. Ela pensou nas reações de seus colegas de classe, o modo como alguns deles agora a tratavam como se ela tivesse feito algo heróico quando ela simplesmente tinha feito o que parecia certo. Em sua mão, ela ainda segurava o cartão de visitas de Connor, uma amiga honorária do capítulo. Ela não tinha certeza do que isso significava em termos práticos, mas parecia importante, como se uma ponte tivesse sido construída entre dois mundos muito diferentes, e ela de alguma forma tinha se tornado uma arquiteta sem sequer tentar, sem sequer entender que estava construindo algo. A história poderia ter terminado ali. Uma história comovente de preconceito superado e gentileza recompensada, destinada a ser compartilhada e republicada nas mídias sociais até que desaparecesse no éter digital. Mas a vida em cidades pequenas tem um jeito de voltar a si mesma, de juntar pessoas de maneiras inesperadas, de provar que pequenos atos têm consequências que se espalham muito além de seu respingo inicial. 2 meses depois que as motocicletas haviam chegado a Parkside Elementary, na semana antes do Natal, Grants Pass experimentou uma de suas piores tempestades de inverno em décadas. Gelo cobriu cada superfície, transformando a pequena cidade em uma pista de patinação traiçoeira. Fios de energia caíram por todo o condado, pesados pelo gelo, até que se partiram como galhos secos. Árvores caíram sobre casas e carros. A temperatura caiu para a casa dos 10, incomum para a cordilheira costeira do Oregon, e permaneceu lá por dias. A família Brennan, como muitas outras, encontrou-se sem eletricidade por 3 dias, amontoando-se ao redor de sua lareira a gás para se aquecer e cozinhando em um fogão de acampamento na sala de estar. Eles tiveram sorte de ter a lareira a gás. Algumas famílias não tinham nada. No segundo dia da interrupção, Tom chegou em casa da loja de ferragens com notícias preocupantes que pareciam envelhecê-lo enquanto as entregava. Os canos haviam estourado no prédio, inundando todo o primeiro andar com vários centímetros de água. O estoque estava arruinado. Ferramentas e tinta em madeira, tudo danificado além do reparo ou uso seguro. O proprietário, um homem idoso chamado Sr. Garrison, que possuía o prédio por 40 anos, estava fora de si de preocupação. A franquia do seguro sozinha seria devastadora para o pequeno negócio. Poderia ser o suficiente para forçá-lo a fechar a loja para encerrar 40 anos de serviço à comunidade. Naquela noite,
Enquanto Hazel ajudava sua mãe a preparar um jantar frio à luz de uma lanterna, sanduíches e frutas enlatadas, nada que exigisse cozinhar, ela teve uma ideia. Ela encontrou o cartão de Connor, agora gasto de ser carregado no bolso de sua jaqueta, e perguntou a seu pai se ela poderia usar o celular dele. O dela estava 100 minutos até o final do mês. Alô? A voz rouca de Connor atendeu no terceiro toque. Ao fundo, ela podia ouvir música e risadas, os sons de pessoas reunidas em algum lugar quente e bem iluminado. Oi, Sr. Connor, é a Hazel Brennan. O ruído de fundo diminuiu imediatamente, como se ele tivesse entrado em uma sala mais silenciosa. Hazel, bom te ouvir, garota. Tudo bem? Você não costuma ligar. Hazel explicou sobre a loja de ferragens, os canos estourados, a angústia do Sr. Garrison, a possibilidade de a loja ter que fechar. Eu sei que não é realmente seu problema, ela disse cuidadosamente, não querendo presumir da amizade que ele havia oferecido. Mas eu estava pensando, como você disse, se eu alguma vez precisasse de ajuda com algo, eu poderia ligar. E eu estou pensando que talvez o Sr. Garrison precise de ajuda. E talvez alguns de seus amigos saibam sobre consertar edifícios. Eu não tenho dinheiro para pagá-los ou qualquer coisa, mas eu pensei que talvez você conhecesse alguém que pudesse ajudar. Ela podia ouvir o sorriso na voz de Connor, quente e imediato. Não diga mais nada. Me dê o endereço. Estaremos lá amanhã de manhã, assim que as estradas estiverem seguras o suficiente para andar. E Hazel, você acabou de fazer o que faz de melhor. Você viu alguém que precisava de ajuda e você estendeu a mão. É exatamente para isso que aquele cartão era. Nós cuidaremos disso. Sério? A voz de Hazel estava cheia de esperança e alívio. Sério? É isso que irmãos fazem. Nós cuidamos da nossa comunidade e sua comunidade é a nossa comunidade. Agora, descanse, garota. Nós damos conta. Fiel à sua palavra, Connor e 15 membros de seu clube apareceram na loja de ferragens na manhã seguinte, chegando em caminhões em vez de motocicletas por causa do gelo. Mas eles não estavam sozinhos. Eles tinham chamado favores de encanadores, eletricistas e empreiteiros por todo o Vale do Rogue. Muitos deles colegas motociclistas, ou simplesmente pessoas que respeitavam a presença do clube na comunidade e lhes deviam favores. Ao meio-dia, havia 30 homens trabalhando no prédio, seus caminhões alinhados ao longo da sexta rua como uma promessa cumprida. Eles trabalharam por 3 dias seguidos, do amanhecer até bem depois do anoitecer. Eles repararam os canos estourados usando materiais e técnicas de nível profissional que evitariam problemas futuros. Eles substituíram o drywall danificado, não apenas com reparos básicos, mas com instalação e acabamento adequados. Eles salvaram o que do estoque podia ser salvo, classificando cuidadosamente milhares de itens para determinar o que ainda era utilizável. E eles até repintaram áreas que estavam arranhadas e sujas por anos, dando a todo o primeiro andar uma aparência fresca e limpa que não tinha há décadas. Eles recusaram pagamento. Toda vez que o Sr. Garrison tentava oferecer dinheiro ou até mesmo almoço, eles recusavam educadamente, mas com firmeza. Em vez disso, Connor simplesmente disse a ele: "Uma boa garota pediu um favor. Estamos apenas pagando adiante o que ela começou. Ela ajudou um de nós. Nós ajudamos uma das pessoas dela. É assim que funciona." Quando Hazel visitou a loja de ferragens com seus pais no quarto dia, ela encontrou Connor em uma escada nos fundos, pintando o teto de um branco nítido. Ele desceu quando a viu, suas mãos e roupas cobertas de tinta, um sorriso genuíno em seu rosto barbado que fazia os cantos de seus olhos enrugarem. "Você sabe o que você fez, certo?" ele perguntou, limpando as mãos em um pano. Hazel balançou a cabeça sem entender muito bem. "Você nos mostrou a todos que a gentileza não termina com uma boa ação. Ela se espalha como ondas em um lago. Você me ajudou quando eu estava perdido.
Eu te ajudei com a bolsa de estudos. Você ajudou o Sr. Garrison me ligando. Nós ajudamos o Sr. Garrison consertando a loja dele. É um ciclo. E agora o Sr. Garrison sabe que às vezes a ajuda vem de lugares inesperados, vestindo rostos inesperados. Ele aprendeu o que você já sabia, que você não pode julgar as pessoas pela aparência delas, que estereótipos são apenas histórias que contamos a nós mesmos para fazer o mundo parecer mais seguro e mais previsível. Mas eles quase sempre estão errados. O Sr. Garrison, um homem frágil em seus 70 anos, com olhos azuis lacrimejantes e mãos nodosas pela artrite, aproximou-se deles com lágrimas escorrendo por suas bochechas envelhecidas. Eu vivi nesta cidade minha vida inteira, ele disse, sua voz tremendo de emoção. 73 anos em Grants Pass. Eu pensei que conhecia todo mundo, sabia como as coisas funcionavam, sabia em quem confiar e quem evitar. Então esses caras aparecem, homens dos quais eu provavelmente teria tido medo se os tivesse visto na rua. Homens para quem eu poderia ter chamado a polícia se tivessem se reunido do lado de fora da minha loja. E eles salvam o meu negócio. Eles salvam o meu sustento. Eles salvam 40 anos de trabalho. Ele teve que parar para enxugar os olhos com um lenço tirado do bolso. Tudo porque uma menininha fez um telefonema. Tudo porque ela não viu diferenças, apenas pessoas. Ele olhou para Hazel com uma expressão de admiração. Seus pais deveriam estar orgulhosos. Você tem o coração de alguém 3 vezes sua idade e a sabedoria de alguém que viveu uma vida plena. Sua criança especial. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha com a energia finalmente restaurada e a casa quente novamente, o gelo derretendo lentamente lá fora, enquanto as temperaturas subiam de volta para a casa dos 40, os pais de Hazel tiveram uma longa conversa com sua filha. Eles conversaram sobre preconceito e como ele é aprendido, não inato, sobre como o medo do desconhecido pode fazer as pessoas perderem a conexão e a comunidade, sobre como as crianças frequentemente veem claramente o que os adultos se treinaram para perder. Você sabe qual é a verdadeira lição aqui? Tom disse, seu braço ao redor dos ombros de sua filha, enquanto eles sentavam juntos no sofá. Não é apenas sobre ser gentil com motociclistas ou qualquer grupo específico. É sobre abordar cada pessoa como um indivíduo, não uma categoria. Você fez isso instintivamente. Você viu Connor como uma pessoa perdida que precisava de direções, não como um Hells Angel. Você viu o Sr. Garrison como alguém cujo negócio estava em apuros, não como apenas um velho que deveria lidar com seus próprios problemas. E esse reconhecimento individual foi isso que começou tudo o que se seguiu. Linda acrescentou, puxando Hazel para perto do outro lado. E você precisa entender algo importante, querida. O que você fez, o que você continua a fazer, não é ingênuo ou infantil como algumas pessoas podem pensar. É, na verdade, incrivelmente sábio. Há uma diferença entre ser cauteloso por segurança e ser preconceituoso. Você tem bons instintos sobre as pessoas. Você lê bem as situações. Confie nesses instintos, mas também seja esperta. Ok. Hazel assentiu, começando a entender a complexidade do que seu simples ato de gentileza havia revelado. Não era apenas sobre direções ou bolsas de estudo ou lojas de ferragens reparadas. Era sobre as histórias que as pessoas carregam, as suposições que elas fazem, e como um único momento de conexão humana genuína pode desmantelar barreiras que poderiam ter permanecido por décadas. Os feriados vieram e se foram. Grants Pass celebrou o Natal com sua mistura usual de serviços religiosos e reuniões familiares e trocas de presentes. O Natal da família Brennan foi mais brilhante naquele ano. O emprego de Tom estava seguro porque a loja de ferragens tinha sido salva e eles tinham a tranquilidade de saber que a educação futura de Hazel estava pelo menos parcialmente financiada. A vida na pequena cidade de Oregon voltou ao seu ritmo normal.
Mas algo havia mudado fundamentalmente na consciência da comunidade. Quando motociclistas passavam pela rodovia 199, mais pessoas acenavam em vez de olhar reto para a frente. Quando os Hells Angels estacionavam fora da lanchonete local para o café da manhã, conversas surgiam em vez de silêncio e as pessoas pagando rapidamente suas contas para ir embora. O clube tornou-se menos uma ameaça misteriosa e mais uma presença conhecida, ainda durona, ainda intimidante para alguns, mas também inegavelmente humana, inegavelmente parte do tecido comunitário. O Sr. Garrison fez questão de contratar 2 ex-membros do clube que haviam passado por tempos difíceis. Homens que conheciam ferramentas e ferragens, mas lutavam para encontrar trabalho por causa de sua aparência e afiliações passadas. Eles se mostraram excelentes funcionários, conhecedores e confiáveis. Em poucos meses, a loja de ferragens estava fazendo negócios melhores do que em anos, em parte por causa dos reparos, mas também porque a notícia se espalhou sobre a disposição do Sr. Garrison em dar segundas chances às pessoas. Hazel voltou a ser apenas uma aluna da 5ª série, embora uma com um fundo de bolsa de estudos e uma história que a seguiria ao longo dos anos. Ela ainda caminhava para casa sozinha na maioria dos dias, ainda observava o mundo com aquela atenção peculiar aos detalhes que a marcava como diferente. Mas agora mais colegas de classe caminhavam com ela, às vezes atraídos por sua gentileza quieta em vez da notoriedade de sua história. Mais adultos na cidade sabiam seu nome e sorriam quando a viam. E sempre que ela via alguém que parecia perdido, seja em uma motocicleta ou em uma minivan ou andando com uma expressão confusa e um mapa, ela se aproximava sem hesitação, pronta para ajudar. Connor parava a cada poucos meses apenas para verificar e ver como Hazel estava. Às vezes ele trazia pequenos presentes. Um livro sobre a história das motocicletas, um distintivo de seu clube com amiga honorária, bordado nele. Uma vez uma caixa de madeira lindamente esculpida feita por um dos membros do clube que era um carpinteiro habilidoso. Essas visitas eram casuais, geralmente breves, mas mantinham a conexão que havia sido forjada naquela tarde de outubro. Ele sentava com Tom e Linda, bebendo café e conversando sobre motocicletas e a vida e a pequena cidade que todos chamavam de lar de maneiras diferentes. No 12º aniversário de Hazel, no final de março, quando os narcisos estavam florescendo e o Rio Rogue corria alto com o degelo da neve, um envelope chegou pelo correio com um carimbo postal de Oregon, mas sem endereço do remetente. Dentro havia um cartão feito à mão claramente trabalhado com cuidado, em vez de comprado em uma loja. A frente apresentava uma motocicleta desenhada à mão detalhada e habilidosa com amiga honorária, escrito em letras cuidadosas abaixo dela. O cartão foi assinado por cada membro do capítulo dos Hells Angels de Oregon. 93 assinaturas no total, algumas limpas e precisas, outras ásperas e apressadas, todas elas individuais e reais. A mensagem interna simplesmente dizia: Feliz aniversário para a garota que vê as pessoas por quem elas são, não pelo que elas vestem ou montam. Obrigado por nos lembrar por que o respeito importa e porque a gentileza é a força mais forte do mundo. Você mudou muitas vidas com um simples ato. Nunca esqueça que pequenas coisas podem ter grandes consequências. Seus irmãos em Oregon. Também no envelope havia uma fotografia de qualidade profissional, claramente tirada por alguém habilidoso com uma câmera. Ela mostrava aquele dia na Parkside Elementary, capturado de um ângulo que deve ter sido de alguém na multidão de pais. Nela, 93 motociclistas estavam ao lado de suas motocicletas, motores silenciosos, todos eles de frente para a escola em formação perfeita. E em primeiro plano, pequena, mas claramente visível, estava Hazel aceitando o envelope de Connor. A imagem capturou perfeitamente a justaposição, a parede intimidante de couro e cromo, e a garotinha que havia visto além de tudo para a humanidade por baixo.
Linda Brennan emoldurou a fotografia e a pendurou no corredor, bem ao lado de fotos de família e fotos de escola de Hazel. Visitantes sempre perguntavam sobre ela, atraídos pela imagem incomum, e os Brennan sempre contavam a história. Às vezes, os ouvintes eram céticos, insistindo que devia haver mais, algum truque publicitário ou evento encenado. Às vezes, eles eram movidos às lágrimas, vendo na história um reflexo de seus próprios preconceitos e oportunidades perdidas de conexão. Mas todos que já ouviam saíam pensando um pouco diferente sobre julgamento e preconceito e a coragem que leva para estender a gentileza àqueles que a sociedade nos ensina a temer. Enquanto Hazel avançava pelo ensino médio e em seus anos de adolescência, o fundo de bolsa de estudos cresceu com contribuições adicionais de membros do clube e apoiadores que tinham ouvido a história e queriam fazer parte dela. Quando ela estava pronta para se formar no ensino médio, o fundo havia crescido para mais de $12.000, o suficiente para cobrir seus primeiros 2 anos em uma universidade estadual ou uma certificação completa em uma escola técnica, com algum dinheiro sobrando para livros e despesas de moradia. Mas o dinheiro nunca foi realmente o ponto, embora mudasse a trajetória da vida de Hazel de maneiras práticas. O ponto era a lição que havia sido aprendida e compartilhada e espalhada por uma pequena cidade de Oregon, como ondulações em um lago que eventualmente alcançam a margem. Aparências enganam, estereótipos limitam, o medo cega, e às vezes uma menina de 11 anos com um bom coração e sem preconceitos pode ensinar a uma comunidade inteira como a verdadeira coragem se parece. Connor Walsh continuou a andar pelas estradas secundárias de Oregon, seu colete de couro gasto e envelhecido, seu rosto marcado com mais anos, sua barba ficando mais branca a cada estação que passava. Mas agora, sempre que ele se perdia, o que acontecia com menos frequência, mas ainda ocasionalmente, ele se via abordando estranhos com a mesma abertura que Hazel havia mostrado a ele. E na maioria das vezes, eles ajudavam. Porque a gentileza, ao que parece, é contagiante. Ela se espalha de pessoa para pessoa, de momento para momento, criando uma corrente de humanidade que transcende a aparência e a reputação e todas as barreiras artificiais que criamos para nos categorizar. Anos depois, quando Hazel foi perguntada em uma redação de admissão à faculdade para escrever sobre um momento que definiu seu caráter, ela sentou-se em seu laptop por 1 hora antes de digitar a primeira palavra. Quando ela finalmente começou, as palavras fluíram como o rio Rogue na primavera, rápidas e claras e imparáveis. Ela escreveu sobre aquela tarde de outubro. Ela escreveu sobre um motociclista perdido e uma cidade assustada e o simples ato de dar direções. Ela escreveu sobre como os menores atos de gentileza podem criar as maiores ondulações de mudança. Como o preconceito é ensinado, mas a compaixão é inata. Como nós apenas temos que ser corajosos o suficiente para ouvir nossos melhores instintos. O ensaio concluía com estas palavras: eu ajudei um homem a encontrar seu caminho em um mapa. Em troca, ele e seus irmãos ajudaram uma comunidade inteira a encontrar seu caminho para fora do preconceito e do medo. Eles nos ensinaram que também tínhamos nos perdido, vagando em suposições e estereótipos, incapazes de ver a humanidade naqueles que se vestem de forma diferente ou escolhem estilos de vida alternativos. O verdadeiro presente não foi o dinheiro da bolsa de estudos, embora eu seja profundamente grata pelas oportunidades que proporcionou. O verdadeiro presente foi a lição de que os exteriores mais intimidadores podem abrigar os corações mais leais e que as crianças frequentemente entendem verdades que os adultos esqueceram ou aprenderam a ignorar. Somos todos apenas pessoas tentando encontrar nosso caminho pela vida. E às vezes, tudo o que é preciso é alguém disposto a nos apontar na direção certa, tanto literal quanto metaforicamente. Ela entrou em sua universidade de primeira escolha,
A bolsa de estudos ajudou a pagar por sua educação, mas a verdadeira educação, aquela sobre preconceito e realidade, sobre ver pessoas em vez de estereótipos, sobre ter a coragem de abordar o desconhecido com gentileza em vez de medo. Isso aconteceu em uma calçada em Grants Pass, Oregon, quando uma menina pequena abordou um grande motociclista e simplesmente perguntou se ele precisava de ajuda. Essa educação não teve preço e mudou tudo. Não apenas para Hazel, não apenas para Connor, mas para uma comunidade inteira que aprendeu a ver além das aparências para a humanidade por baixo. Esse é o poder da gentileza. Esse é o poder de ver as pessoas como indivíduos em vez de categorias. E essa é uma lição que vale a pena lembrar, vale a pena compartilhar, vale a pena viver a cada dia.